Constituição Federal, artigo 205, nós vamos falar da educação, cultura e do desporto. Peço um pouco de paciência porque nós estamos com um problema aqui no áudio, mas vou tentar melhorar para os próximos vídeos. Artigo 205, a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Primeiro detalhe, já está grifado aí, Estado e família. Ela é dever não somente do Estado de promover o ensino, mas também da família de enviar seus filhos para a escola e acompanhar os pais, acompanhar os filhos durante seu período escolar. É dever da família e do Estado, direito de todos, do mais rico até o mais pobre. Será promovida e realizada e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o quê? Qual é o objetivo da educação? Pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. O trabalho nós já sabemos, em todas as instâncias, a qualificação para o trabalho. E principalmente no ensino universitário. Já o exercício da cidadania é a preparação para formar cidadãos com consciência da sua cidadania. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Vamos lá. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Acesso e permanência. Não pode haver divergências. Por exemplo, uma escola não pode fazer distinções de pessoas na hora da matrícula. Chegou, tem vaga, vai matricular. Não vai escolher aquele aluno porque ele é assim ou porque deixou de ser. Não pode haver diferenças, a igualdade de condições para todos. Se for, no caso, na universidade, haverá um vestibular, e esse vestibular será a peça inicial que vai dar acesso igualitário a todos concorrer à vaga. 2. Liberdade de aprender, ensinar e pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Antigamente, em tempos mais remotos, principalmente na época da ditadura militar, o ensino era implantado, ditatorial, era enfiado goela abaixo e os alunos tinham que digerir aquele ensino de qualquer maneira. Hoje não, existe a liberdade de aprender, ensinar e pesquisar. Você é livre para questionar, você é livre para aprender, você é livre para pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias. É possível o ensino ideias diferentes de um mesmo assunto. Por exemplo, pode haver na sala de aula debates, criacionismo e evolucionismo, teoria da criação, teoria da evolução, sem conflito. Pode haver e deve haver o pluralismo de ideias. O debate é incentivado, o pluralismo, as várias ideias devem ser ensinadas. Não se pretende com o ensino criar cidadãos engessados, não, mas que esses cidadãos tenham condição de questionar, tenham condições de questionar todas aquilo que é certo, aquilo que é incorreto, que sejam pessoas melhores, e de concepções pedagógicas, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Isso ocorre. Existem escolas particulares, existem escolas públicas. 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. No 4, seja em nível municipal, seja em nível federal ou seja em nível estadual, é garantida a gratuidade do ensino público. Estabelecimento oficial, estabelecimento governamental, não se cobra mensalidade, seja nas escolas municipais, em creches, seja nas escolas estaduais ou seja nas universidades. O estabelecimento oficial é gratuito. 5, olha, está em verde porque mas é importante. Valorização dos profissionais da educação escolar. Por que isso é grifado? Porque, na teoria, existe a previsão constitucional, mas na prática não são valorizados. Não têm condições de trabalho e não têm salários dignos, principalmente se tratando de ensino fundamental e médio. Lá já em nível superior, professores universitários até têm salários adequados. Mas ensino fundamental e médico não. Então, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma de lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente
por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Nessa altura você vai perguntar o seguinte: peraí, valorização garantido, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos? Mas aí você que está estudando pode ser um professor que não é concursado e dá aula. Existe o concurso público, é a forma de ingresso, para que você tenha estabilidade. Você nunca vai adquirir a estabilidade se não for por concurso público, não se pode mais. É inconstitucional qualquer lei que venha efetivar o professor sem concurso público. O que ocorre é, na falta de concurso público vai se contratar, designar professores para cobrir a grade escolar, para cobrir o corpo docente de determinada instituição de ensino, mas para estabilidade somente por concurso público. 6. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Nós temos aqui na forma da lei, portanto, é norma constitucional de eficácia limitada. A Constituição deu a lei para disciplinar essa gestão democrática. Essa gestão democrática que não quer dizer que todos os diretores, os gestores, devem ser eleitos sejam eleitos por voto do conselho de classe, do conselho de alunos, do conselho de pais, dos pais dos alunos. Não é aqui a democracia eletiva. Numa escola não é inconstitucional um prefeito escolher o diretor de uma escola, já que a Constituição garante os cargos de livre nomeação e exoneração, cargo de confiança. Então os gestores podem ser escolhidos pelo prefeito, por exemplo, se for uma escola municipal. Isso não viola a Constituição. Por quê? O prefeito foi eleito democraticamente. Portanto, a sua escolha também será democrática. É considerado porque ele é um representante da sociedade e ele tem as suas escolhas, em tese, são democráticas. 7. Garantia do padrão de qualidade. Por isso que anualmente o Ministério da Educação, o MEC, ele avalia as escolas de ensino fundamental, médio e superior e ainda as instituições privadas, para que haja essa garantia de padrão de qualidade. Ainda, piso salarial nacional para os profissionais de educação escolar pública, nos termos da lei. A lei é essa lei aqui, Lei Federal, número 11.738 de 2008. Esta é a lei federal que instituiu esse piso salarial. Então, portanto, quando fala nos termos da lei, aqui, neste caso, é essa lei que nós estamos estudando. Então, o piso salarial é proporcional nacionalmente para os profissionais de educação escolar pública nos termos dessa lei. O que ocorre? Esses valores não são definidos pela Constituição, não tem parâmetros constitucionais. Então, se você quiser aprofundar mais esse assunto, você vai ter que ir lá na Lei Federal 11.738 de 2008 e pesquisar. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais de educação básica e sobre a fixação de prazos para elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Também é uma norma constitucional de eficácia limitada. Ela joga para a lei a responsabilidade de escolher quais são os profissionais de educação básica que estarão para adequação dos seus planos de carreira. Isso não compete à Constituição. Então, muito pouco provável que é uma questão desse tipo, porque você está tirando da Constituição uma responsabilidade e jogando para a lei. É uma questão que é um parágrafo que com pouca incidência em prova. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Pessoal, olha aqui, cuidado. A autonomia didático-científica é uma autonomia plena, neste caso. Didático-científica. A universidade ela vai escolher sua grade curricular, ela vai desenvolver seus planos de trabalhos, ela vai
desenvolver os seus currículos. Agora, quando tratamos de administrativa e de gestão financeira, não é plena, porque ela vai observar as regras lá da lei orçamentária anual. As universidades têm um status de autarquia, e como sendo autarquia, elas vão ter essa incumbência, essa obrigação de prestar contas anual. Então não é amplo aqui a autonomia. Eles vão ter que elaborar seu projeto para enviar, para solicitar ali na lei orçamentária. Em se tratando de autonomia administrativa, o administrador ele pode ser responsabilizado pela má administração, então não é plena. E patrimonial, eles têm autonomia sobre o patrimônio, mas para dispor desse patrimônio, ela não pode fazer por si só. Por isso também não é uma autonomia plena. Vamos supor que no campo de uma determinada universidade existe um patrimônio histórico ali. Ela não pode retirar por sua própria vontade. Ela tem autonomia patrimonial, mas existem regras que devem ser observadas. No caso de um patrimônio histórico, ela vai ter que solicitar o IPHAN. E se for, por exemplo, uma universidade federal, aqueles bens ali são bens da União. Ela tem autonomia sobre o patrimônio, mas são bens da União. Se ela for dispor, ela deve solicitar à União. Se ela for vender, se ela for dispor de qualquer forma. E obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. Nessa parte final aqui, o que está se querendo proteger é a ruptura do ensino como todo. Tanto o ensino inicial, a universidade, a faculdade propriamente em si, assim como a pesquisa, a área técnico-científica, a pesquisa tecnológica e o aperfeiçoamento do ensino inicial, tudo isso deve ser feito numa mesma instituição. A mesma instituição deve garantir, está sendo protegido isso aqui nesse princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O parágrafo 1º vem dizer que é facultado, não é obrigatório, é facultado. A universidade ela pode admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Como eu disse em vídeos anteriores, o estrangeiro ele pode ocupar cargo público, função pública, serviço público, ressalvados aqueles previstos pela própria Constituição, como presidente e vice-presidente da República, presidente do Senado, da Câmara, carreira de diplomata, oficiais das Forças Armadas, ministro do STF. Estes ele não pode, mas ele pode ser um professor universitário. Ele pode trabalhar numa universidade. E isso é facultado, garantido pelas universidades, através da Constituição, no parágrafo 1º do artigo 207. E para encerrar esse vídeo, o disposto nesse artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Portanto, as instituições de pesquisa científica e tecnológica também gozam dessa mesma autonomia didático-científica. A autonomia administrativa é ressalvada aqueles casos que a gente viu, que deve prestar conta, deve obedecer à lei orçamentária anual. E também esses centros de pesquisa e tecnologia podem admitir professores estrangeiros. Terminamos esse vídeo aqui, aguardo você no artigo 208. Até a próxima.